fizer isso, me recordo. Então, aqui, gás é um assunto importante, né? E bastante presente aí na química, de forma geral. Ele está, né, em um dos estados físicos da matéria, então, a gente fala muito de substâncias sólidas e líquidas, né? Mas o gás também é um importante estado, em que as substâncias podem se mostrar também no estado gasoso. Então, está aí, né, nossa respiração, por exemplo, nos lembra que dependemos do oxigênio gasoso para viver e não podemos ficar sem ele por alguns segundos, né? Já passa a fazer um efeito muito grande aí. Bom, existem também as tecnologias com gases. O gás está envolvido na geladeira, né? Está envolvido no efeito estufa, está envolvido aí, né, o gás carbônico na acidez dos mares, está envolvido nos spray para fazer desodorantes, nos pneus dos carros, né, nesses airbags para proteção, né, de acidente. Então, gás é uma constante em nossas vidas aí. Bom, e as substâncias que existem no estado gasoso, em termos de elemento químico, existem substâncias, né? Mas os elementos químicos no estado gasoso são os próprios gases nobres. Então, aqui na última coluna, que são o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Existe o flúor. O flúor, a gente conhece ele muito como sendo um dentifrício, né? Usado aí nos dentifrícios para fortalecer o dente. Mas o flúor mesmo, né, um estado elemento, né, mais simples, que é a molécula de F2, ele é um gás. O flúor gasoso é um gás puro. É claro que daí ele forma os sais, né? Os sais de flúor, sim, são sólidos e podem ser dissolvidos na água e adicionados aí nos dentifrícios. O cloro também é um gás, né? Aí você coloca, mas tem cloro na água. A gente diz que tem cloro na água, mas não é o cloro gasoso, né? Bom, ele também existe no estado gasoso, mas o que se adiciona na água é hipoclorito de sódio, né? É um sal de cloro. E esse sal de cloro, ele tem a capacidade de se converter em cloro gasoso, né? Cloro, no seu molécula de cloro, né? No seu substância covalente. Então, esse cloro gasoso é que tem atividade germicida, bactericida, tal, né? Então, é o cloro. O oxigênio, sabemos, né? O oxigênio atmosférico e o nitrogênio atmosférico também. E o hidrogênio, né? O hidrogênio gasoso, né? O hidrogênio molecular. Então, essas poucas substâncias aí, elementos químicos, né, sua forma de moléculas diatômicas, são substâncias gasosas. São poucos, portanto. É claro que existe aí os compostos que não são substâncias simples, mas são substâncias compostas. Quando se diz substâncias compostas, é formado de mais de um tipo de átomo, né? Então, daí você pega o nitrogênio e liga com hidrogênio, para formar amônia, por exemplo. A amônia é um gás, né? NH2. O carbono ligado com hidrogênio forma o metano, daí também é um gás dos pântanos. O enxofre, por exemplo, está aqui que é um sólido, mas se você ligar ele com hidrogênio, vai formar o ácido sulfídrico, que tem um odor fétido, né? E normalmente resultado aí da digestão de alimentos que têm proteínas com enxofre, né? Proteínas que têm cisteína, né? Lisina, tem as pontes de enxofre. Daí, quando faz a digestão dessas proteínas, o enxofre é convertido em SH2, ácido sulfídrico. Tem cheiro de ovo podre. Bom, o bromo é líquido, o iodo é sólido, tá? Outro composto líquido seria o mercúrio, né? Que é líquido também, mas de gás é esse. Aí temos também aqui uma tabela, os elementos que eu acabei de citar, o hidrogênio gasoso, o nitrogênio gasoso, o oxigênio gasoso. O oxigênio existe sob duas formas alotrópicas, o O2 e o O3. O O3 é o ozônio. O oxigênio que está na nossa
atmosfera que usamos para respirar, quando recebe uma radiação de ultravioleta do Sol, que o Sol está sempre bombardeando a nossa atmosfera com radiação ultravioleta, o O2 se converte em O3, que é o ozônio. E daí você pode perguntar, mas por que o ozônio só existe na alta atmosfera? É porque é lá na alta atmosfera em que a radiação de ultravioleta que vem do Sol atinge a Terra com mais, né, mais eficiência, né, de forma mais agressiva. Aqui na superfície, já né, ao nível do mar, a radiação ultravioleta já não chega, porque ela é absorvida na atmosfera justamente pelo oxigênio e por outros gases aí que estão servindo de escudo. Mas o oxigênio se converte, absorve, né, essa radiação ultravioleta, que se converte em ozônio, e o ozônio não dura eternamente, ele se decompõe. E tem também essas aerosóis à base de flúor e cloro, que eram aí também algumas substâncias refrigerantes, né, que são usados aí em geladeiras, e possuem gases que, quando você sobe na atmosfera, eles acabam destruindo o ozônio. E, claro, isso aí estava causando um problema, né, um buraco na camada de ozônio, que parece que está sendo restituído, esse buraco está se desfazendo, porque foi proibido o uso dessas substâncias que destroem a camada de ozônio. Bom, tem o flúor, que eu falei, que é um gás, o cloro também é um gás, os gases nobres, que é o hélio, neon, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Mas existem os compostos, né? As substâncias compostas, existem os elementos, substância simples, seria substância simples quando o elemento é formado, né? Uma substância formada apenas por um tipo de elemento químico, em seus estados alotrópicos, inclusive. Agora, quando se diz que é um composto, quando é formado de dois ou mais átomos, de elementos diferentes. Daí, nós temos aqui o ácido fluorídrico, que é um gás, o ácido clorídrico, que é um gás, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o metano, a amônia, o óxido nítrico, o dióxido de nitrogênio, o óxido nitroso, o dióxido de enxofre, o ácido sulfídrico, o ácido cianídrico, né? Esse ácido cianídrico aqui, ele é, né, ele é um gás asfixiante. Se a pessoa respirar esse grupo CN aí se liga à hemoglobina de uma forma irreversível. A hemoglobina se liga ao oxigênio que respiramos, está na atmosfera, vai para os pulmões, e o oxigênio se liga à hemoglobina. Se liga no pulmão, onde a concentração do oxigênio é alta, e acaba se desprendendo lá nos tecidos, onde a concentração de oxigênio é baixa. E lá nos tecidos, a hemoglobina deixa o oxigênio e acaba transportando uma parte do gás carbônico, que se liga, porque a concentração de dióxido de carbono no tecido é alta, daí vem para o pulmão. Daí lá no pulmão ela se desprende. Por que se desprende num lugar e se prende em outro, né? Não, então agora eu estou aqui no pulmão, vou soltar. Não, agora eu estou aqui no tecido, eu vou prender. Não é, né? Não é assim. Né? Se trata de choques entre moléculas. A hemoglobina está se chocando com moléculas de oxigênio o tempo todo, quando está no pulmão, porque a quantidade de oxigênio no pulmão é alta. Então, ao mesmo tempo que os oxigênios estão se ligando à hemoglobina no pulmão, existe sim um desprendimento também do oxigênio da hemoglobina. Só que se desprende, mas logo vem outro oxigênio e toma o lugar. Se desprende, mas vem logo outro e toma o lugar. Então, sempre tem oxigênio ligado à hemoglobina no pulmão, porque, apesar de estar havendo essa troca, né, oxigênio se ligando e se desligando o tempo todo da hemoglobina, no pulmão ela está sempre ligada, porque tem muito oxigênio lá. Mas à medida que ela vai circulando e vai indo para o tecido, onde não tem oxigênio, e os oxigênios vão se desprendendo dela, não vem outro mais para repor, porque não existe. O passa a ficar mais raro encontrar uma molécula de oxigênio para repor quando ele for retirado da hemoglobina. Então, isso se chama equilíbrio, né? Equilíbrio dinâmico. É algo dinâmico, está acontecendo o tempo todo. No equilíbrio dinâmico, é um conceito importante que envolve não só o caso da hemoglobina, mas todo tipo de equilíbrio funciona assim. Está sempre se desprendendo o oxigênio da hemoglobina, sempre.
tanto no pulmão quanto nos tecidos. Porém, no pulmão, existe uma reposição, porque sempre há um oxigênio disponível para tomar lugar. Então, você olha lá no pulmão, você vai encontrar 99% das moléculas de hemoglobina ligado ao oxigênio, certo? Então, tá saturado de oxigênio. Mas não que ela está segurando o tempo todo, ela está se desprendendo e está recebendo outro, está desprendendo e está recebendo outro. É uma coisa dinâmica, mas que, no fim das contas, no equilíbrio, sempre está lá, 90% está ligado. E esse equilíbrio vai se desequilibrando para o sentido da perda do oxigênio ligado à hemoglobina à medida que ela sai do pulmão, onde está rico em oxigênio, e vai indo para regiões que tem pouco oxigênio, que seriam os tecidos. O oxigênio vai se desprendendo e não vem outro para tomar o lugar mais. Ele vai até que ela fica, vamos dizer, né, fica esvaziada de oxigênio. E certamente começa a haver a possibilidade de se ligar com outras moléculas, para os quais ela não tem tanta afinidade, mas que na falta de oxigênio, o sítio lá fica livre, começa a entrar gás carbônico. E o gás carbônico é outro equilíbrio que ocorre de forma similar ao oxigênio, só que no sentido inverso. Então, lá nos tecidos, a hemoglobina está saturada de gás carbônico. 90% das moléculas de hemoglobina estão ligadas ao gás carbônico. Ela está ligada permanentemente? Não, está toda hora se desprendendo e se ligando, se desprendendo e se ligando. Só que sai um gás carbônico lá do sítio ativo da hemoglobina, mas já vem outro gás carbônico que toma um lugar. Então, está sempre um certo número, 90% está sempre saturada de gás carbônico. É dinâmico porque está trocando, né, mas se mantém essa constância de 90%, que é um desequilíbrio para a saturação de gás carbônico nos tecidos. Se chama carbohemoglobina. E quando está lá no pulmão, se chama oxihemoglobina, está ligado ao oxigênio. Daí vem o gás cianídrico, né, que é esse daí de baixo, e ele se liga de uma forma irreversível, não é uma ligação de equilíbrio, né, como estão dizendo. Ele se liga na hemoglobina e não se desliga mais, seja nos tecidos, seja onde for. Ele mata a hemoglobina, ele se liga ali no sítio ativo, ocupa o espaço e não deixa o oxigênio, nem o gás carbônico, mas ninguém se ligar ali no sítio ativo. Ou seja, inativa a hemoglobina. A gente diz que ele envenena, né? É um veneno. Ele envenena a hemoglobina. E se ela para de exercer seu papel, sua função de transporte de oxigênio e gás carbônico, ela é inutilizada. E a pessoa que respira esse gás cianídrico acaba morrendo por asfixia, né? Asfixia molecular aí. Não se trata da pessoa largar de receber oxigênio, né? Se trata, ela pode até continuar recebendo, respirando, mas ela não consegue, né, não vai ser transportado mais esse oxigênio para os tecidos. Então, só uma curiosidade aí, né, do gás cianídrico. É muito famoso nos filmes, os nazistas usavam no dente uma cápsula de hemoglobina, as pessoas queriam se suicidar, engoliam uma cápsula de cianeto, né, e daí colocavam no dente, uma ampola e tal, e daí se suicidavam ingerindo essa substância. Ela é um gás, mas daí como que você faz para colocar ela na forma de um sólido? Se usa o sal, né? O sal de cianeto de sódio, cianeto de potássio. Esse gás, esse sal, quando chega no estômago, encontra o ácido clorídrico, o ácido clorídrico converte o sal em ácido cianídrico de novo. É um equilíbrio também. O conceito de equilíbrio é muito importante. Está presente em todas as reações químicas, elas estão em equilíbrio. Da mesma maneira que falamos da hemoglobina, do gás carbônico, né? É equilíbrio. Então, lá no estômago, o ácido, né, o cianeto de sódio reage com ácidos clorídricos do estômago e converte o sal, o cianeto de sódio, por exemplo,
gás cianídrico, essa substância aí. E, claro, aí a pessoa, né, esse gás sobe pelo estômago, do estômago pela via digestiva, a pessoa acaba respirando isso aí. Não que vá para o sangue direto lá, mas também há uma absorção, né, diretamente no estômago, mas também há uma respiração, vem pelo sistema digestivo o gás, a pessoa respira isso aí. Por isso que normalmente mostra essas pessoas morrendo com espuma, né, saindo pela boca, por causa que se você pegar o sal, cianeto de sódio e jogar ácido clorídrico em cima, forma espuma. É o gás cianídrico que vai se formando ali. É como se fosse bicarbonato de sódio, né? Se você colocar ácido sobre bicarbonato, também forma gás. É o gás carbônico. Isso aí é para contextualizar, tornar um pouco mais ameno, né, o assunto só. Então, característica físico-química dos gases, isso aqui é tudo gases, não tem, são compressíveis. Né? Por isso, se você colocar um pedacinho de iodo dentro de um LML, é claro, ele toma a forma do recipiente, né? É como um líquido, o líquido também toma a forma do recipiente. O sólido não, ele tem uma forma constante. O gás aqui, no caso, é o dióxido de nitrogênio. Ele é um gás colorido, né? Tem essa coloração alaranjada, bonita, né? Bom, e a pressão atmosférica é importante. Estamos aqui vivendo sobre a pressão de uma coluna de ar. Né? Quando a gente mergulha numa piscina, ou no oceano, ou num rio, e vamos aumentando a profundidade, você sente a pressão da água. Isso é visível, às vezes eles fazem experimentos, colocam uma lata, o mergulhador vai levando a lata vazia de cerveja, por exemplo, só que ela tem que ser tampada, né? Ou até mesmo uma garrafa de vazia, né, de uma garrafa PET vazia, fechada, à medida que vai mergulhando, ela vai sendo massacrada, né, ela vai sendo comprimida. Então, é a pressão da água, né? A pressão da água é mais conhecida nossa, é mais perceptível. Conseguimos sentir essa pressão quando entramos na água. O mergulhador conhece bem. Né? Agora, a pressão atmosférica parece imperceptível, porque o peixe nunca nota que está dentro da água, né? A gente não nota que estamos aí submetidos a uma pressão atmosférica. Mas temos que ver a atmosfera como se fosse um oceano também, só que em vez de ser um oceano aquoso, seria um oceano de ar. E a profundidade com que a gente está mergulhado nesse oceano, a gente está bem no fundo do oceano, entre aspas, né? Esse oceano atmosférico de ar. Estamos nossa atmosfera se estende a 50 quilômetros, 30 quilômetros. Então, estamos aí a uma profundidade de 30 quilômetros, mergulhados na atmosfera. Então, temos uma pressão, que é a pressão atmosférica. De quanto é essa pressão? Se você pegar e encher um tubo com mercúrio de 1 metro, um tubo desse fechado no fundo, primeiro, para você encher ele, você tem que deixar ele com a boca voltada para cima, né? Aí você enche, coloca um funilzinho, enche de mercúrio. Daí, para você embocar ele, do jeito que está mostrando aí nessa figura, você tem que tapar, né? Com a mão, por exemplo. Você tapa com a mão e inverte ele para não derramar, né? Fica com ele tapado com a mão. E daí você mergulha dentro de uma cuba aqui, né? E solta a mão lá embaixo. E a pergunta é, por que ele não desce mais, né? Por que ele não desce até escorrer todo o mercúrio? Porque o mercúrio é muito pesado. Muito pesado. É o líquido mais denso, né, que temos aí. A densidade do mercúrio está em torno de 13,6 aproximadamente. Então, ele vai descer até 76 centímetros, né? De 1 metro fica... Podia ter feito aqui de 5 metros, 3 metros, ele ia descer até dar 76 centímetros. 76 centímetros de mercúrio.
E essa área aqui que fica vazia aqui na cabeça é vácuo, né? É vazio. Então, ele desceu até o ponto de equilíbrio, em que a pressão que está sendo exercida na cuba, pelo lado de fora, é igual à pressão do peso da coluna que está dentro do tubo. Então, os dois estão em equilíbrio. Se você fizer essa mesma experiência em Marte, ela vai descer e vai ficar com 5, 10 centímetros aqui só, né? Vai descer quase toda a coluna. Certo? Se você colocasse, em vez de mercúrio dentro desse tubo, você colocasse água, repetisse a experiência com água, você ia precisar de um tubo de 10 metros de água para você ver descer alguma coisa, porque então, se você colocar um tubo desse 10 metros de comprimento, esse tubo vai descer, vamos supor, vai ter que ser um pouco mais, vamos colocar um tubo de 15 metros de água. Quando você fizer isso com um tubo de 15 metros de água, você vai ter que tapar, né, o fundo, cara, da mesma maneira, com a mão, né, encher o tubo, inverter, embocar e mergulhar numa cuba com água. Ele vai descer, a coluna de água vai descer até dar uma altura de uma coluna de 10 metros de água. Aqui, em vez de ser 76 centímetros, serão 10 metros de água. Por que 10 metros? Porque o peso de uma coluna de 10 metros de água é o mesmo peso de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Se você colocar na balança 76 centímetros de mercúrio e colocar 10 metros de água, a balança vai pesar o mesmo valor. Se o tubo tiver o mesmo diâmetro, claro. Certo? Então, o peso dessa coluna, seja de 10 metros de água, seja de 76 centímetros de mercúrio, é o mesmo. E esse peso é sustentado pela pressão atmosférica que está se opondo aqui à elevação do nível da cuba, né? A cuba começa a elevar. Então, ela vai elevando, à medida que o líquido de dentro do tubo vai escoando, né? O nível aqui externo da cuba, a parte exposta à atmosfera, vai subindo. Existe uma pressão oposta em que impede que ela suba, né? Como se fosse um êmbolo tentando empurrar no sentido contrário e o líquido tentando descer, enquanto que a pressão atmosférica tenta empurrar de volta. É como se alguém tivesse com um pistão ali empurrando, né? Mas esse pistão é a própria pressão atmosférica. Impede que ele continue subindo. E chega um momento que se iguala as duas forças, quando a pressão atmosférica se iguala a essa coluna de 76 centímetros de mercúrio. Isso parece trivial, mas existem consequências, né? Se você pegar e usar uma bomba de sucção é aquela que aspira o ar. Então, se você pegar um cano e colocar uma bomba de sucção para aspirar o ar, o que vai acontecer? O ar vai sendo aspirado da ponta do cano, né? Se você colocar esse cano no fundo de um poço para puxar água e começar a aspirar o ar, a bomba vai puxar o ar, né? Vai puxar, daí a água vai começar a subir no cano. Até que altura que ela vai subir, essa água? Vai subir até 10 metros, depois não sobe mais. Por mais que você tire o ar, vai ficar vácuo, né, ali dentro do ar, do cano, vai tirar todo o ar dali, e a água não vai continuar subindo mais, só vai atingir 10 metros de altura. Então, uma bomba de sucção, você coloque na porta de um poço, na entrada de um poço, na superfície, nunca vai conseguir aspirar a água de um poço que tenha mais de 10 metros de profundidade. Daí já teve gente que não entendia nada disso e colocou bombas poderosas. Não, vai ver que a bomba não tem a força suficiente. Colocava bombas aí enormes, né? Não adianta, não é o problema da bomba, né? A bomba fez o trabalho dela, retirou todo o ar. Acontece que a pressão atmosférica que tinha que empurrar a água para que ele subisse pelo cano, né? E se você tira todo o ar, e mesmo assim a água não passa dos 10 metros, é porque não tem como subir mais mesmo, não. Qual é a solução? Em vez de ter uma bomba aspirando em cima, você tem que ter uma bomba lá no fundo do poço empurrando, né, para cima. Daí, para empurrar, você pode colocar o quanto quiser de força que você empurra para a altura que você quiser. Agora, para aspirar, só pode aspirar todo o ar. Depois que todo o ar do encanamento for aspirado e a água não subir, não tem o que fazer.
Bom, isso aí, então, é a pressão atmosférica. Se fizer em Marte, em vez de ser uma coluna tão alta, de 76 centímetros, vai ser uma coluna de 10 centímetros, né? 5 centímetros, lá a pressão é muito, o ar é muito rarefeito. Por que se utiliza mercúrio? Porque ele é muito pesado. Imagina, se você fosse usar água, ia precisar de um tubo desse de 10 metros de comprimento, para dar o mesmo peso do mercúrio. O mercúrio pesa 13 quilos para cada litro, enquanto que a água pesa 1 quilo para cada litro. Então, você vai precisar 13 para 1, 13 vezes mais pesado, né, o mercúrio que a água. Então, você vai precisar de uma coluna 13 vezes maior. Então, em vez de ser 76 centímetros de coluna de mercúrio, teria que ser 13 vezes 76, vai dar 10 metros de água. Então, não dá para fazer um aparelho desse com água. É um pouco inconveniente, né? Não é muito prático. Então, a pressão é considerada a força sobre uma área. Se você usar um cano maior, vai conseguir mais mercúrio, vai dar a mesma pressão, né? Vai dar os mesmos 76 centímetros, mas a superfície, né, o diâmetro pode ser maior ou menor. É sempre uma força por uma área. A unidade de pressão é o Pascal, e um Pascal é a mesma coisa que um Newton por metro quadrado. Newton é a unidade de força. E também se diz que, em atmosfera, né, diz que a pressão que estamos submetidos ao nível do mar é de uma atmosfera. E essa pressão sustenta uma coluna de 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de Hg. Também chamado 760 Thor, né, que seria Torricelli, né, que era o pesquisador que estudou isso. Bom, uma atmosfera é igual a 101,325 Pascal. E uma coisa é usar essa coluna, né, que é um negócio prático e tradicional, foi assim que se media a pressão atmosférica. Os primeiros instrumentos de medida da pressão atmosférica foram usando instrumentos de mercúrio. Se você faz essa experiência com essa cuba ao nível do mar, vai dar 76 centímetros. Agora, se você for no alto de uma montanha do Everest, vai dar, se fizer levar esse aparelho lá, essa cuba com esse mercúrio, vai dar uma coluna de 50 centímetros, 55 centímetros, não sei exatamente. Mas a pressão vai caindo, né? Agora, isso daí é um sistema de medida tradicional, né? Usando a cuba de mercúrio. Mas o sistema internacional é o Pascal, que é a unidade de força, como a pressão é uma força por uma área, então já usa a força no sistema internacional, que é o Newton, e a área no sistema internacional é o metro. Né? Então tem que ser Newton por metro quadrado. Então é a coluna aqui, ó. Essa aqui é a pressão atmosférica, uma coluna de ar. Nós estamos mergulhados nesse oceano de ar, que pesa, né, tem uma densidade muito menor que a água, mas por ser uma coluna de profundidade aí de alguns quilômetros, então toda essa coluna de ar que está desenhada aí, né, em forma de uma prisma quadrada, toda essa coluna pesa o mesmo que uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, se você pegar uma coluna de ar que vai daqui até o espaço, pegar todo esse ar que está dentro dessa coluna representada aí, conseguir colocar numa balança de alguma maneira e pesar, você vai ver que o peso desse ar todo equivale ao peso de uma coluna de 76 centímetros, né, de mesmo diâmetro, né, de mesma área transversal, né, de mercúrio, só que de 76 centímetros apenas. Então, 76 centímetros é o peso de uma coluna de ar que nós estamos, né, dessa coluna de ar atmosférica que nós estamos imersos, né, submersos aí. Então, é o nível do mar, uma atmosfera. São 4 milhas, né, milhas. Estou achando que são 4 milhas. Né? Meia atmosfera, assim, à medida que você vai subindo, a pressão atmosférica vai caindo, né? A 10 milhas já vai 0,2, né? Então, a 4 milhas é o quê? Cada milha é um pouco mais de meio quilômetro. Então,
Me corrijam aí se lembrar, eu não lembro mais qual é o valor da milha, né? Mas à medida que isso vai estar em milhas, porque é um sistema americano, né? Isso daí foi traduzido do inglês, algumas coisas faltaram traduzir, mas é do esse texto aí, essas apresentações originalmente foram tiradas do inglês. Eu adaptei aí para, e alguma coisa ficou sem traduzir. Bom, o que importa aqui são os exercícios agora. O primeiro exercício. Se a pressão fora de um avião voando em alta altitude cai consideravelmente abaixo da pressão atmosférica padrão, portanto, o ar dentro da cabine deve ser pressurizado para proteger os passageiros. Bom, você viu aí, acabamos de dizer, que à medida que subimos na atmosfera, a pressão vai se reduzindo. E, claro que uma das consequências é a falta de oxigênio. E nós temos uma pressão, né, de oxigênio, pressão parcial de oxigênio ao nível do mar, mas à medida que vamos subindo, a quantidade de oxigênio disponível no ar vai sendo reduzida. E aí esse é o problema que os jogadores enfrentam, por exemplo, quando vão jogar em La Paz, na Bolívia. Acabam recebendo aí um show dos bolivianos, não porque eles são bons jogadores de futebol, mas porque estão adaptados à altitude. Para evitar esse tipo de problema, normalmente as equipes que vão jogar em La Paz contra times ou seleção da Bolívia, eles chegam com antecedência de uma semana, 4, 5 dias aí, para que o organismo se adapte, para poder chegar no dia do jogo e o organismo tenha quantidade de hemoglobina. O jeito que o organismo faz? Ele começa a produzir mais hemoglobina para poder compensar, né, essa quantidade baixa de oxigênio. Então, leva alguns dias para o organismo reagir a essa mudança de ambiente. Qual a pressão nas atmosferas na cabine se a leitura do barômetro é de 688 milímetros? Existe barômetro e manômetro, né? Qual é a diferença entre barômetro e manômetro? O barômetro é para medir pressão atmosférica. O manômetro é para medir pressão dentro de um recipiente, por exemplo, dentro de um cilindro de CO2, dentro de um bujão de gás. Aí você coloca lá, você usa um manômetro, um reloginho lá, mostra a pressão lá dentro daquele sistema. Agora, o barômetro é para medir pressões atmosféricas, né, no ambiente. Então, o barômetro da cabine do avião media, né, 688 milímetros de Hg. Ele quer saber a pressão em atmosferas, né? Aí é fazer uma regrinha de 3, né? 760 milímetros de Hg, sabemos que 760 milímetros de Hg é uma atmosfera, 688 milímetros de Hg vai ser X atmosfera, proporcional. Dá para fazer aí uma espécie de fator de conversão, né? Qual é o fator de conversão que a gente utiliza? O fator de conversão que utilizamos é o que está aqui, ó. Fator de conversão. Uma atmosfera barra 760 milímetros de Hg. Então, você coloca uma fração, né? Uma atmosfera em cima da fração, numerador, e embaixo, no denominador, 760 milímetros de Hg. Se você quiser usar o fator invertido, você coloca 760 milímetros de Hg em cima, igual a uma atmosfera embaixo, denominador. Né? Aí você multiplica esse fator de conversão pela unidade, pelos dados que você tiver no exercício e obtém a resposta. Então, aqui, qual vai ser o fator de conversão? Você tem 688 milímetros de Hg, foi o que foi dado. Você vai multiplicar esse valor pelo fator de conversão. Esse fator de conversão vai ter que ter os milímetros de Hg embaixo, para cortar, no denominador. Você corta o milímetro, né, 688 milímetros de Hg, que não está, né, multiplicando, e no denominador do fator de conversão teria que ter 760 milímetros de Hg, e em cima uma atmosfera. Então está aqui, você tem que usar esse fator aqui, por quê? Porque você tem 760 milímetros de Hg embaixo, e daí você vai multiplicar, né, o fator de conversão é uma atmosfera para cada 760 milímetros de Hg. Aí você corta milímetros de Hg no numerador com 760 milímetros de Hg no denominador, e você vai obter a unidade em atmosfera, que é o que não vai ser simplificado. Aí você
688 vezes 1 dá 688, dividido por 760, 905 atmosfera. Então, se pode fazer o inverso também. Vamos supor que tinha dito que a pressão era de 0,7 atmosfera. Quanto que seria o valor em milímetros de Hg? Daí você teria que usar esse mesmo fator de conversão, só colocando os milímetros de Hg no numerador e a atmosfera no denominador. Outro exercício. A pressão atmosférica em São Francisco, em um certo dia, foi de 732 milímetros de Hg. Qual foi a pressão em quilopascal? Então, a gente temos que fazer fator de conversão. Se olhar lá, ninguém precisa saber de cor qual é o fator de conversão. Né? Aqui, ó. Uma atmosfera é igual a 101,325 Pascal. Então, você pode fazer o fator de conversão. Colocar a atmosfera em cima e no denominador 101,325 Pascal. Ou, se quiser fazer o fator de conversão de forma inversa, coloca 101,325 Pascal no numerador e uma atmosfera no denominador, ou vice-versa. Né? Você tem um fator de conversão de Pascal para atmosfera, ou vice-versa. Mas se ele quiser ir de milímetros de Hg para Pascal, e não tem um fator pronto aqui, você vai ter que construir ele, né? Primeiro, usar o fator de conversão de atmosfera para milímetro de Hg, e depois de milímetro de Hg para, né, de atmosfera, depois para Pascal. É o que teremos que fazer, usar dois fatores de conversão. Teremos que fazer dois. Primeiro, teremos que converter milímetro de Hg em atmosfera, que a gente tem o fator de conversão, e depois temos que fazer de Pascal para, de atmosfera para Pascal. Mas aqui ele já deu, né, os fatores de conversões, né? Uma atmosfera igual a 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros. Então, aqui você já tem os três fatores de conversão, se quiser. Né? Aqui nos pedem para converter milímetros. Você pode usar uma conversão seguida da outra também, não tem problema. Ou também se deduzir o fator de conversão, que é esse que está aqui embaixo. Se multiplica os dois fatores de conversão, você obtém o fator de conversão de Pascal para atmosfera, depois de atmosfera para milímetro de Hg, são dois fatores de conversões. Tem que ser multiplicados de forma seguida. Multiplica pelo primeiro fator para obter em atmosfera, depois multiplica pelo segundo fator de conversão para milímetro de Hg. Se você multiplicar os dois fatores, você já vai ter o fator de conversão direto de Pascal para milímetro de Hg. É uma maneira também. Então, o fator de conversão que pode ser usado é esse aqui. Esses fatores de conversão, você não precisa saber de cor, né? Quem que vai guardar, que tem que multiplicar por esse valor aí, né? Agora, um fator de conversão importante que se deve memorizar, que é recomendável, e praticamente eu acho que é dedutível, que todo mundo já deve ter na cabeça, porque sempre ouviu falar essa história, é que uma atmosfera é 760 milímetros de Hg. Né? Eu acho que isso aí é mais ou menos já comum, já, as pessoas já pegaram esse fator de conversão por tanto ser noticiado aí nas mídias, nos jornais, por aí. Então, uma atmosfera é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg, é o fator de conversão. Agora, Pascal para milímetros de Hg e para atmosfera, já precisa, ninguém sabe de cor. Tem que pegar e ver mesmo, consultar. Ou receber essa informação do exercício. Então, daí fica fácil. Se o fator de conversão é esse, para cada 1 vezes, né, 10 a quinta, é praticamente 100 mil, né? 5 zeros. É como se fosse 101.325, né? Pascal para 760 milímetros de Hg. Você coloca os milímetros de Hg no denominador para cortar com os milímetros de Hg dos 732 aqui. Daí fica a resposta em Pascal, como queremos, né? 10 a quarta Pascal é 4 zeros, né? Desses 4 zeros, você tira 3 para ficar quilo. Quilo é 1000, né? E o outro zero? O outro zero, você faz a vírgula mover uma casa para a direita, né? Então, dos 4 zeros, um dos zeros, né, dos 4 uns, se move a vírgula uma casa para a direita, fica 97 vezes 9. Né?
e os outros 3 zero equivale a quilo, a 1000. Então, ficou 97,6 kPa. Bom, manômetro e barômetro, a gente já falou sobre isso. Isso aqui é muito útil, né, para medir. Está vendo aqui? Eles usam o mesmo sistema com mercúrio para construir um manômetro. Agora, um manômetro, que ele está, na verdade, medindo a pressão que está dentro desse gás aqui, ó, dentro desse recipiente com gás. O gás está exercendo uma pressão que está causando desnivelamento. Né? Se não existisse uma pressão aqui nesse sistema com o gás, em verde, o nível do mercúrio nesse tubo em U do lado direito estaria na mesma altura do tubo em U do lado esquerdo. Então, esse desnivelamento do mercúrio é a pressão em milímetros de mercúrio. Tem que medir essa distância, H, e você tem a pressão que o gás está exercendo em milímetros de Hg. Então, é uma maneira de medir, né, pressão dentro de sistemas. No caso, o sistema aí é o balão de gás. Como você está medindo a pressão dentro de um sistema, não se diz que é um barômetro, né? Barômetro é para a atmosfera. Você está medindo a pressão dentro do gás ali, dentro de um recipiente, então é um manômetro. Mas o princípio é o mesmo. É um manômetro simples de mercúrio. Hoje existem outros equipamentos, existem manômetros digitais, manômetros com ponteiros analógicos, né? Mas esse daqui esse aqui é o mais didático, né? Que você vê a pressão. Você não está vendo um ponteiro ou um dígito vermelho num mostrador digital. Você está vendo, de fato, um desequilíbrio de uma coluna de mercúrio, você mede ela, coloca uma escala ali atrás, uma régua, e você vê o desequilíbrio, que é a pressão causada pela pressão do gás, em relação à pressão atmosférica. Né? Porque aquilo lá bom, se aqui for vácuo, né? Daí você tem a pressão absoluta do gás. Agora, se aqui estiver, né, aberto, daí você tem a pressão atmosférica do lado de cá também. Então, a pressão do gás seria a pressão atmosférica mais a pressão do desequilíbrio do mercúrio. Teria que somar. Né? Mas aqui, como está vácuo, então, é somente os desníveis que você tem que considerar, como a pressão do gás. Uma certa vez, um professor, eu lembro que eu estava na universidade, ele pegou um tubo desse. Imagina esse mesmo tubo aqui, e estava com um desequilíbrio grande, né? Estava lá em cima da mesa da sala do escritório do professor, uma sala grande. Ele reuniu os alunos lá para dar aula. E ele mostrou aquele tubo, um tubo enorme, né, de mercúrio. E era em U, como está aqui, só que não tinha essa saída lateral aqui e não tinha essa chave aqui de abre e fecha. E o tubo era aberto dos dois lados. E para manter o desequilíbrio, ele tinha colocado uma rolha, né? Tinha fechado aqui com uma espécie de uma rolha lá. Ele falou assim, ó, esse sistema aqui está desequilibrado. A gente pode abrir aqui a rolha e soltar? Daí todo mundo falou assim, pode, né? Tira. Daí disse, não, mas se tirar, não vai... Né? Toda essa pressão vai fazer com que o líquido suba do outro lado e se esborre para cima. Seja lançado aí na parede, né? E daí todo mundo ficou com medo de abrir, né? Mas não tinha perigo, porque todo o peso que tem de um lado não vai ser capaz de empurrar o outro lado para uma posição superior a que já está, né, do lado contrário. No máximo, o líquido vai vir e vai subir um pouquinho mais aqui e vai voltar, não vai conseguir sair lá por cima e ser lançado, projetado para fora do sistema. Aí o pessoal ficou com medo. Bom, esse aqui é um sistema fechado, né? Porque está aqui fechado, então tem vácuo. Aqui é o sistema aberto. No sistema aberto, você tem que somar. A pressão do gás vai ser a pressão atmosférica que já está sendo exercida aqui, porque o tubo está aberto, existe uma pressão atmosférica empurrando a coluna aqui, né, do lado direito, né, para baixo. E existe também o desnível. Então, a pressão do gás vai ser a pressão, a altura né, que está bem para cima, vai ser, a pressão do gás vai ser essa altura aqui do mercúrio, mais a pressão atmosférica que está aberto. Aqui simplesmente vai ser a pressão
do gás vai ser a altura do mercúrio, né? Então, se 50 centímetros de mercúrio, 30 centímetros, essa distância aqui, né? E aqui tem vácuo, né? Então, não tem pressão sendo exercida aqui dentro, do lado direito né, do tubo. Aqui existe uma pressão sendo exercida do lado direito do tubo, que é a pressão atmosférica. Aparelho para estudar a relação entre pressão e volume de um gás. Então, esses aparelhos são úteis para fazer experimentos das leis dos gases. O que acontece quando você aquece o gás, né? Se você aumenta a pressão, então aqui, a pressão sobre esse gás é uma pressão nula, né, aqui no primeiro caso, porque não existe desequilíbrio de mercúrio aqui exercendo pressão sobre o gás. Ele está ocupando 100 ml o volume de gás aqui. À medida que você vai colocando mercúrio no tubo do lado direito, o peso desse mercúrio vai empurrando o gás. E ele reduz, né, reduz o volume, porque você aumentou a pressão sobre esse gás. E se você aumentou mais, ó, você dobrou de 760, você dobrou para 1.520 milímetros de mercúrio, é o desnível. Então, o volume, isso aqui que se nota, que de 50 foi para 33. Na verdade, dobramos, né? Dobramos o volume, dobramos a pressão, mas aqui não estamos levando em consideração a pressão atmosférica que tem que ser somada com esses 760. Aqui tinha 760 milímetros de Hg, mais uma atmosfera de pressão, né? Aqui nós temos 1.520 milímetros de Hg, mais uma atmosfera de pressão. Então, tem que levar em consideração isso também. Então, de 50 aqui foi para 33 ml. Reduziu, portanto, o volume. Reduziu, não a metade, né, um pouco menos. Então, tem que fazer os cálculos, né? Com esse tipo de estudos, né, os primeiros pesquisadores estabeleceram a relação pressão-volume. A pressão é a altura, né, da coluna. À medida que a pressão aumenta, o volume diminui. Daí construir um gráfico. Vejam só, a gente pode fazer isso no laboratório, pegar ir lá, né, numa bancada, colocar e começar a tirar medidas e ver como se comporta o gás, o volume do gás com a variação da pressão. Foi assim que os estudiosos do passado fizeram esses estudos há muito tempo atrás, né? Boyle, né? E ele descobriu que à medida que a pressão aumenta, o volume diminui. Então, a pressão aumenta subindo aqui, né, no eixo P, né, no eixo das ordenadas. E quando você aumenta aqui, o volume diminui. Então, se você vai de 0,3, que está nessa posição, para 0,6, você está subindo aqui na coluna, né, no eixo das ordenadas. Se, no caso, for de 0,3 para 0,6, você dobrou a pressão, né, daqui para cá. O que aconteceu com o volume? Ele estava em 4 litros, foi para 2 litros, reduziu a metade. Quando se dobra a pressão, o volume se reduz a metade. Se diz que essa relação é inversamente proporcional. Dobrando um, reduz o outro a metade. Então, é inverso, né? Quando um aumenta, o outro diminui. Se dobra um, o outro se reduz a metade. Se triplica um, o outro se reduz a 1/3. Assim vai. Então, esse tipo de gráfico fica assim, uma espécie de uma hipérbole, né? Agora, por outro lado, se você quiser converter esse gráfico, se diz linearizar, né, o gráfico, você coloca aqui o inverso do volume. Se você coloca o inverso do volume no eixo das abscissas, aí se transforma numa linha. E o inverso do volume dá uma relação com a pressão que é inversamente proporcional, né? Então, vai dar uma linha. Vai dar uma linha porque agora você já está usando o inverso do volume aqui no eixo das abscissas, né? Se você colocar o inverso do volume, quanto mais você vai para a direita, né, você está diminuindo, né, o volume, no caso. Não aumentando. Então, vai haver aí na verdade, isso aí é um dispositivo matemático, né, um artifício matemático para você linearizar né,
uma curva. É mais fácil trabalhar com linhas retas do que com curvas. Né? Porque linha reta, você pega uma régua aqui e tal, você olha que se for um quadriculado e tal, é mais fácil trabalhar com retas. Assim. Inclusive, para traçar, né, a reta, você coloca uma régua e pronto, puxa aqui, para você traçar essa linha, você tem que ser um pouco mais cuidadoso com o lápis. Né? Fica mais fácil de fazer também. Então, se a temperatura for constante e a quantidade do gás também não mudou, você não colocou nem mais, nem tirou o gás, nem colocou o gás adicional, a pressão é proporcional ao inverso do volume. Ou seja, que a pressão vezes o volume dá uma constante. O produto vai dar uma constante. Né? Quando eles são inversamente proporcionais, o produto, um aumento de um, o outro diminui, e o produto se mantém igual. Quanto mais um aumenta, o outro se reduz. Então, o resultado da multiplicação permanece igual. Olha, quando era 2, era 0,6 atmosfera. Quando era 0,3, é 4 atmosferas. Se multiplicar 4 vezes 0,3, vai dar 1,2. Se multiplicar 2 vezes 0,6, continua sendo 1,2. Então, o produto de duas grandezas inversamente proporcionais se mantém constante. O produto, pressão vezes volume, se mantém constante. Então, esse PV no momento 1 é igual ao PV no momento 2. Então, P1, V1 no primeiro momento vai ser igual a P2, V2 no segundo momento, que é constante. Né? Pressão vezes volume nesse momento aqui do 4 litros vai ser igual a pressão vezes volume no segundo momento, que era 2 litros. Então, se usa uma fórmula geral, P1, V1 no momento inicial, P2, V2 no momento final serão iguais. O produto dessas grandezas são inversamente proporcionais e o produto é constante. P1, V1 igual a P2, V2. Variação no volume de um gás com temperatura e pressão constante. Então, é o que nós já vimos, né? Tem um capilar, mercúrio, gás. Se você aumenta a temperatura agora, o que acontece? Até agora, no primeiro experimento, a gente aumentou pressão e viu o que acontecia com o volume. Agora a gente mantém a pressão igual. Qual é a pressão? É esse pedacinho de mercúrio que está aqui. Essa seção do tubo do mercúrio é a pressão que está sendo exercida sobre o gás que está em amarelo aqui abaixo. Então existe um peso, né? Essa coluna de mercúrio que está acima do gás está pressionando o gás. Ele não passa pelo gás, por capilaridade ele não passa, né? Então ele fica em cima aqui. Mas se você começar a aquecer agora de alguma maneira a temperatura do gás, ele vai começar a expandir. E o volume, claro, vai aumentar. Mesmo que a pressão, né, o peso se mantenha constante, a pressão sobre o gás é a mesma. Então a pressão é constante. Não houve mudança na pressão, só houve mudança na temperatura, né, do gás. E a quantidade do gás se mantém constante também, você não colocou mais gás aqui. É o mesmo gás que havia, só que em outra temperatura. Alta temperatura, baixa temperatura. O que aconteceu? Se aumenta a temperatura, aumenta o gás. Eles são diretamente proporcionais. Se você dobra a temperatura, dobra o volume. Se triplica a temperatura, triplica o volume. Então, agora, são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, a linha vai dar, né? O gráfico vai dar uma reta. Então, aumentando um, aumenta o outro. Quando os dois aumentam junto, o que se mantém constante é a divisão de um pelo outro. Então, 10, você vai de 10 para 20, né, o volume dobra de 10 para 20. A temperatura também dobrou, de 100 para 200 kelvins. Tem que ser em kelvins, né? Para você obter essa correlação, não pode ser em Celsius, não. De 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, para 40 graus Celsius, não dobrou a temperatura. Tem que levar em consideração, para esse efeito de lei, né? Temperatura, volume, tem que ser levado em consideração a temperatura absoluta. A temperatura absoluta é a temperatura, né, da escala Kelvins. Então, graus Celsius não é uma temperatura absoluta. Quando é 0 graus Celsius, não é exatamente 0 graus absoluto.
o zero absoluto é 273 graus abaixo de 0 graus Celsius, né? Seria o 0 kelvins. Então, essa temperatura absoluta é que rege, né? Que rege o comportamento dos gases em termos de lei de aumento de temperatura e volume. Então, se você aumentar a temperatura de 200 para 400 graus kelvins, dobrou, né? 200 para 400 graus kelvins, o volume também vai dobrar. Se tiver 10 litros, vai para 20. Se um dobra e o outro dobra, e você divide um pelo outro, a divisão vai se manter constante agora. Ambos aumentam, então o resultado da divisão é igual. Dividir 4 por 2, vai dar 2, certo? Se dividir 8 por 4, dobrando os dois, numerador e denominador, vai continuar sendo 2. Né? Então, se você dobra o numerador e dobra o denominador, aumenta ambos, né? A divisão vai continuar sendo a mesma. Então, aqui o que se mantém constante, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, é o quociente da divisão entre elas. E daí vai dar uma reta, como eu fui falar. Aqui não chegou a ser muito falado, mas o que se mantém constante agora é a divisão. Variação do volume de gás com temperatura e pressão. Então, para cada pressão, né, nós estamos falando em mexer com temperatura e volume apenas. Se você dobra o volume, a temperatura vai dobrar o volume. Se triplica a temperatura, vai triplicar o volume. Isso lembrando, em termos de graus kelvins, tá? Dobrar a temperatura em kelvins. Mas sempre mantendo a pressão constante, vai dar uma reta. Mas se você mexer na pressão, vai dar retas para cada pressão que você repetir essa experiência, vai dar uma reta diferente. Na pressão 1, na pressão 2, na pressão 3, na pressão 4, você sempre mantém constante a pressão, mas vai dar uma reta para cada... Né? Se você faz a experiência, toda a experiência é uma pressão de uma atmosfera, vai dar uma reta, se faz a 2 atmosferas, vai dar uma reta, a 3 atmosferas, vai dar uma reta, só que são retas distintas, né? Então, essa é a lei de Charles, né? Daí no saque. O volume é proporcional à temperatura, está dizendo aqui. Ó. Volume alfa T. Quer dizer, um é proporcional ao outro. Lá, quando era volume e pressão, a pressão era proporcional ao inverso do volume. Porque eles eram inversamente proporcionais. Nesse caso, o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. Né? Ou seja, se você quiser também, o volume aqui, você leva a temperatura que está multiplicando do lado direito e vem dividindo para o lado esquerdo, o quociente, né, de volume por temperatura, ou de temperatura por volume, vai dar uma constante. Que se representa também assim, né? O volume é a constante vezes T, ou também T igual a volume vezes uma constante. É uma constante aí. Isso significa que volume dividido por T num momento vai ser igual ao volume dividido por T em outro momento, porque vai ser sempre o mesmo. O quociente vão ser sempre os mesmos. Essas duas leis de volume com temperatura, né, que é a lei de Charles e Gay-Lussac, e a de Boyle, são duas leis que podem ser fundidas na lei geral dos gases. Né? Lembre aqui que a temperatura deve ser sempre kelvins, né? E para você saber a temperatura em kelvins, você pega a temperatura em graus centígrados e soma com 273. Então, 20 graus centígrados, quantos kelvins são? Você pega 20, soma com 273, vai dar 293,15 kelvins. Kelvins não se usa o zerozinho do grau, tá? Porque não é um grau, né? Ele é absoluto. Absoluto não tem grau. Grau de absolutismo? Né? Absoluto é absoluto, não tem mais grau, menos grau do absoluto. Temperatura constante, pressão constante. Lei de Avogadro. Então, a lei de Avogadro, ele diz que o volume é proporcional ao número de mols. Então, se você tem o mesmo volume, a mesma temperatura, a mesma pressão, todos os três elementos, né, que mexem, estão interligados, que é volume, pressão e temperatura. São as variáveis que mexem, né, estão interligadas aí, a um fenômeno. Se você mexe na temperatura, aumenta o volume.
ou diminui o volume. Se você mexe na pressão, também aumenta o volume, diminui o volume. Mas um outro fator é a quantidade de gás. Se você colocar mais gás, é claro que vai aumentar o volume, né? Se você tirar gás, vai diminuir o volume. Né? Se você mantém a pressão, o volume, mas coloca mais gás, dentro de um volume fechado, vai aumentando a pressão, à medida que você vai colocando gás. Então, um outro variável é a quantidade de gás que você coloca no sistema. Então, esse daqui quer dizer que o volume é proporcional ao número de mols, né? O número de mols de gás que você é introduzido aí. Isso, se você manter a temperatura constante e a pressão constante, à medida que você vai colocando mais gás, né? Aumentando o número de mols aqui de gás que você vai colocando, é claro que vai aumentando o volume, né? Igual encher uma bexiga, à medida que você vai colocando mais gás, o número de mols aí vai aumentando o volume da bexiga, ela vai inflando. Agora, você pode manter, em vez de ser uma bexiga flexível, você pode ser um cilindro de aço, que não tem como o volume aumentar. Daí, o que acontece? Se você continua aumentando, inserindo mais gás dentro de um cilindro, o que vai aumentar? Vai aumentar a pressão. À medida que você aumenta o número de mols de gás dentro de um cilindro, o cilindro não tem como expandir, né, aumentar o volume, vai aumentar a pressão. Né? E se você não deixa a pressão aumentar, a temperatura vai ter que aumentar, certo? Alguma coisa, né? Vai ter que reduzir, no caso. Alguma coisa vai ter que se alterar aí. Como que todas essas variáveis se interligam, né? Nós temos a pressão, temperatura, volume e também o número de mols, né? Bom, mas antes de seguir, o volume, portanto, se ele é proporcional de um mol, o volume é uma constante vezes o número de mols, que é o resultado da proporcionalidade, é uma constante aí. Sempre que dois valores são proporcionais, significa que a divisão entre eles se mantém constante. Quando eles são inversamente proporcionais, significa que, né, o quociente entre eles, em dois momentos diferentes, é constante. Então, aqui, como eles são diretamente proporcionais, o quociente de um estado 1, volume 1, número de mols para aquele momento, vai ser igual ao volume 2 dividido pelo número de mols em outro momento. Vai se manter constante. Se dobra, né? Se dobra o número de mols, se dobra o volume. Se triplica o número de mols, se triplica o volume. Então, eles são diretamente proporcionais. Então, se você dividir os dois valores, você vai ter sempre a mesma constante, certo? Um é 3 vezes maior que o outro sempre, né? Ou 2 vezes maior que o outro sempre. Então, a constante é 2. Bom, aqui está, essa daqui é a lei de Avogadro, que estabeleceu uma relação entre volume e número de mols. Hoje parece uma coisa tão trivial, né, óbvia, né? Se você aumenta o número de gás, né, dentro de uma bexiga, ela aumenta de volume. Mas quem estudou isso em detalhe, né, e inclusive contabilizou, né, o número de moléculas, né, não é gramas, né? Aí que está a coisa, pode parecer trivial, né? Mas existe aí algumas armadilhas, né? Se você pega hidrogênio, por exemplo, se você tem 2 gramas de hidrogênio e resolve colocar 4 gramas de hidrogênio, aumenta, dobra, né? Tudo bem, daí você obtém o mesmo resultado. Se você pega o oxigênio e dobra também, obtém o mesmo resultado. Mas uma coisa é diferente, se você colocar dentro de um recipiente 5 gramas de hidrogênio, é diferente de você colocar 5 gramas de oxigênio. Porque cada molécula de hidrogênio pesa 2 gramas, e cada molécula de oxigênio pesa 16 gramas. Então, aí que está a coisa. Né? Cada gás tem uma quantidade que você tem que colocar para dobrar. Né? O hidrogênio, você colocando 2 gramas, dobra o volume, né? Ou dobra a pressão, se o recipiente é fechado. Mas se você pegar só 2 gramas a mais de oxigênio, não acontece quase nada. Porque a molécula de oxigênio pesa de 32 gramas e a de hidrogênio pesa 2 gramas. Então, para você dobrar a quantidade de hidrogênio, de 2 gramas, você coloca 4. Agora, para você, colocando só 2 gramas a mais de oxigênio, não significa nada. Né? Então, esses detalhes foram observados por Avogadro. E isso levou ele a deduzir
né, por essas experiências, que existia uma quantidade necessária de hidrogênio para dobrar a pressão de hidrogênio. E existia uma quantidade de oxigênio necessária para dobrar a pressão de oxigênio. E essas quantidades em massa necessárias para promover essas alterações eram mol, né? Era um mol. Daí que surgiu, né, os indícios do número de Avogadro, que é o número de moléculas que existe em cada mol. Esse tipo de estudo aí que contribuiu para se calcular aí o número de Avogadro. O número de Avogadro, né, como se chegou a ele? É um número específico, um valor exato aí, 6,02 vezes 10 a 23. Né? É um mol. Então, experimentalmente, né, se chegou. Bom, e também surgem as reações químicas, né, envolvidas daí. Se você pega 3 moléculas de hidrogênio e reage com uma molécula de nitrogênio, você vai ter 2 moléculas de amônio. Como que fica a pressão nesse caso? 3 moléculas, né, 3 mols, vamos trabalhar com mol, 3 mol de hidrogênio vai ocupar um certo volume. 1 mol de nitrogênio vai ocupar outro volume. Cada mol de um gás ocupa o mesmo volume no espaço, certo? Não importa que seja de hidrogênio ou oxigênio. A massa é diferente, mas o volume ocupado por um mol é o mesmo. Então, 1 mol de oxigênio ocupa 22,4 litros. 1 mol de hidrogênio ocupa 22,4 litros. 1 mol de nitrogênio, 22,4 litros. 1 mol de gás carbono, 22,4 litros. 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros. Porém, a massa de 1 mol de cada um desses gases é diferente. 1 mol de hidrogênio, sabemos que é 2 gramas. Mas essas 2 gramas de hidrogênio vai ocupar o mesmo volume de 1 mol de oxigênio, que pesa 32 gramas. Então, quando você pega 3 mols de hidrogênio, você vai ter 3 vezes 22,4 litros aqui. Quando você pega 1 mol de nitrogênio, vai ter mais 22,4 litros. E quantos mol de produto vão se formar? Só vai produzir 2 mol de amônia, que serão 2 vezes 22,4 litros. Então, vai ser uma reação em que o volume total vai diminuir, né? Nós tínhamos 3 volumes por nitrogênio, 1 volume por nitrogênio, se forma 2 volumes de produto. Então, vai ser uma reação em que vai haver uma descompressão. Para você, então, favorecer essa reação, o que você tem que fazer, se ela é descomprimida? É aumentar a pressão sobre ela, né? Fazer com que aconteça essa redução de pressão, já você faz um esforço externo já para promover essa redução de pressão, que é a tendência da própria reação, de diminuir o volume. Agora, existem reações em que se expande, né, o volume. E se for uma reação muito rápida, com expansão de volume, você tem uma explosão. Explosão é quando uma quantidade adicional de gás é formada. E essa quantidade adicional de gás vai ocupar um volume adicional. Então, esse volume de gás adicional que se forma, se for formado numa velocidade muito rápida, em fração de segundo, uma quantidade de gás grande se forma em um determinado lugar, acontece uma produção de uma onda de ar, né? Uma explosão. Essa onda de ar pode ser, né, como as ondas de água, só que são mais suaves, né? Uma onda de ar muito rápida rebenta vidraças, rebenta objetos, né, materiais que se encontram pelo caminho. Então, essa lei de Avogadro estabeleceu, ele fez esses experimentos aí também, com reações químicas, que já envolve outra seção, já começou a misturar, né, as questões de volume com reações químicas entre gases. Começou a observar. E esses experimentos ajudaram ele a entender, né, a tirar deduções aí do número de Avogadro, do mol, né, das massas. Sabia o peso de hidrogênio que estava usando, sabia o peso de nitrogênio que estava sendo utilizado, o volume que estava sendo ocupado e o volume dos produtos que estavam se formando. Começou a medir tudo isso. E isso levou ele a tirar conclusões de que todos os gases, por exemplo, ocupam o mesmo volume. Bom, resumo das leis dos gases. Se você aumenta a pressão, diminui o volume. Né? Diminui ou aumentando o volume de um gás a temperatura constante.
Então, se você tem aqui uma situação inicial, uma pressão, né? Se você aumentar a pressão, o que vai acontecer? Aumentar a força aqui sobre o êmbolo, você vai diminuir o volume, isso aí a gente já sabe. Por outro lado, se você tirar a pressão, né, puxar o êmbolo para cima, a pressão vai diminuir e o volume ocupado pelo gás vai aumentar. O gás sempre vai ocupar o espaço que tiver disponível. Ele é como os líquidos, né? Ele vai se distribuir pelo espaço que você disponibilizar. Então, se você subir o êmbolo, ele vai ter mais espaço para ocupar, o volume, portanto, ocupado pelo gás vai ser maior, mas a pressão que esse gás vai estar exercendo é menor. Uma coisa importante que se tem que lembrar da pressão, de onde que vem a pressão do gás? A pressão do gás é o resultado do choque das partículas do gás contra a parede do êmbolo. Aqui nós colocamos apenas algumas partículas de gás em vermelho, né? Mas a verdade é que a quantidade é astronômica, é uma quantidade inimaginável aí de partículas que estão batendo. E numa instantânea qualquer, se fosse tirada uma fotografia, né, microscópica, atômica, que você tirasse uma foto e conseguisse ver nessa foto as partículas, num caso real, você veria que em qualquer instantânea que se tirasse a foto, haveria, naquele mesmo exato momento da instantânea, haveria um certo número de partículas se chocando com a parede. Naquele exato instante, elas estão batendo na parede do êmbolo. E a pressão é resultante da soma desses choques. Cada vez que uma partícula se choca, ela empurra o êmbolo para cima, não é mesmo? Então, se num determinado instante, uma instantânea da fotografia existir, sei lá, um quatrilhão de partículas se batendo naquele exato segundo, né? Na exata fração do segundo, batendo no êmbolo, toda a força conjunta dessas partículas estão empurrando o êmbolo para cima. É a pressão do gás. É claro que se você reduzir o espaço, baixar o êmbolo e fazer com que o volume se reduza, as partículas de gás ele tem uma certa velocidade fixa, uma velocidade constante, então ela vai bater com mais vezes, né? É igual uma bola de ping-pong. Se você vai chegando as raquetes uma pertinho da outra, ela vai ficar, e vai ficar batendo cada vez mais vezes nas paredes. Se o número de batidas de choque nas paredes do êmbolo aumenta a frequência, porque o volume é menor e as partículas continuam na mesma velocidade, consequentemente elas vão bater mais vezes, né? A pressão vai aumentar, porque o número de choques vai aumentar. Então, isso que é o resultado da pressão, né? Às vezes a pressão, a gente entende ela em termos macroscópicos, e olha para aquele gás invisível lá, o que está tendo lá dentro que está fazendo força, que está impedindo, né? É o gás, tá, mas que jeito que ele está? Não está vendo alguma mão ali empurrando, não é? Resistindo à pressão? Não tem nada ali dentro, é um vazio, né? Você não enxerga nada. Mas existe uma força, uma resistência cada vez maior. A gente acostumou, né, a ver isso, mas não entende, né? Por que, né, está acontecendo aquela resistência ali, a pressão, a compressão. A resistência vem dos choques das partículas. Está entendido? Bom, essa é a lei de Boyle, de pressão versus volume. Se aumenta a pressão, diminui o volume e vice-versa. E existe a lei de Charles. A lei de Charles é quanto à temperatura. Se você aquece um gás, está aqui a situação inicial, se você aquece um gás, é claro que o gás... Professor, Diga. no caso do botijão de gás, o gás ali contido, ele está sofrendo uma pressão muito alta também, né? O gás ele está num estado liquefeito dentro do bujão, né? E à medida que vai havendo a saída do gás de dentro do bujão, o líquido, né, que está lá dentro vai passando para o estado gasoso. E daí é também um equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio está em tudo, como eu falei. O equilíbrio líquido-gás é o seguinte: existe o gás e o líquido, né? Tem uma superfície ali. A superfície é da bifase, né? Uma fase líquida para baixo, no líquido, e a fase gasosa, que são as moléculas que estão soltas no espaço. Existe a todo instante choques, né, dessas gases, né, das moléculas do gás, estão se chocando contra as paredes do recipiente ali dentro do botijão.
Mas muitas dessas partículas estão se chocando não só contra as paredes do botijão, mas estão se chocando com a superfície do líquido, né, da fase líquida. E quando ela se choca com a superfície líquida, ela muitas vezes penetra nesse líquido. Mas ao mesmo tempo que tem moléculas penetrando no líquido, voltando, portanto, ao estado líquido, existem moléculas que estão se desprendendo do estado líquido e voltando para o estado gasoso. E daí você pode forçar as partículas a entrarem no líquido se você aumentar a pressão. Se aumentar a pressão, você está fazendo com que os choques sejam mais frequentes e mais violentos. E daí eles vão tender a entrar para dentro do líquido. Agora, se você vai fazendo uma descompressão, eles vão tendendo a sair, né? E tem mais volume para as moléculas circulares e elas não precisam se chocar necessariamente com aquela superfície com a mesma frequência. Ela vai se chocar com as outras superfícies do recipiente, não com a superfície do líquido. Porque daí vai haver mais espaço para as moléculas se movimentarem. E daí é isso, né? No caso ali, como você vai retirando o gás de dentro do botijão, você vai deixando o espaço vazio para que seja reposto por outras moléculas que vão saindo do estado líquido, que está dentro do bujão. Né? Uhum. E qual é o gás que está ali? Ali tem uma mistura de gás né, hidrocarbonetos, em que a maior parte é o butano, mas deve ter propano também, talvez. A maior parte é butano, gás butano, que é o 4 carbonos ligado com 10 hidrogênios, né? N-butano. Né? Mas deve ter um pouquinho de outros gases também. Mas o butano é o composto em maior quantidade. Tá certo? Certo. Bom, eu vou concluir essa diapositiva aqui, que é dos gases. Bom, aqui são um resumo, vamos falar desse resumo desses gases, que a gente já está terminando, né? Bom, tá aí, então, já falamos da relação que existe entre pressão e volume. Também existe a relação entre pressão e temperatura. Se você aquece o gás, o que você está fazendo? Quando você aquece o gás, você está fornecendo calor. Calor é energia. Então, essas moléculas, né, de gasosas recebem energia. Qual é a resposta que elas a essa recepção de energia, né? Essa ganho de energia? Quando as moléculas ganham energia, elas se comportam simplesmente aumentando a velocidade. Elas vibram mais e se movem mais rapidamente. Se elas se movem mais rapidamente, elas vão se chocar mais vezes contra as paredes do recipiente. E consequência de choques com as paredes se traduz em pressão. Quanto mais choque ocorre, mais pressão está havendo contra as paredes desse recipiente. Então, é fácil de deduzir, né? Um aumento de temperatura, vai haver um aumento de pressão, certo? Se você manter, né, o volume fixo, mas se você deixar a pressão constante, é claro, você vai aumentar o volume, né? Se o peso que está sobre o êmbolo aqui for sempre o mesmo, como está mostrando aqui, ó, sempre ponteirinha postando na mesma posição, né? E você aumenta a temperatura, os choques agora vão ser mais violentos e mais frequentes, vão empurrar o êmbolo para cima, né? Porque não existe uma resistência aumentada no êmbolo, a pressão sempre se manteve igual. Então, se a resistência do êmbolo sempre foi a mesma, mas as forças das partículas que estão se chocando com esse êmbolo aumentou a frequência e a energia desses choques, né? O êmbolo vai ser empurrado para cima. Consequentemente, o volume vai ser ampliado. Agora, se você impedir que o êmbolo suba, você tenta manter o volume constante, não chaveia ali o volume, né? Prende o êmbolo de uma maneira que ele não se mova, o que vai aumentar vai ser a pressão, porque vai se chocar mais vezes com a superfície, com mais frequência, né? E isso vai representar um aumento de pressão. Então tá, se você tem... Só que cada um desses pesquisadores investigou um comportamento do gás perante uma modificação de uma das variáveis, né? Variou só o volume com a temperatura, variou só o volume com a pressão, né? Então, Charles, por exemplo, estudou a variação do volume com a temperatura.
Só que sempre que trabalha com essas temperaturas, lembre-se que isso só funciona de maneira linear se usar a temperatura na escala Kelvin. Isso, para os primeiros pesquisadores, também foi um problema, né? Porque eles não sabiam o que era uma temperatura absoluta, né? Mas os estudos mostravam que vários indícios, né, começaram a indicar que existia uma temperatura absoluta, né? Indiretamente começaram a perceber. Quando usavam outras escalas de temperatura, havia uma distorção nos resultados. E essa distorção ajudou eles, foi uma pista para que eles entendessem que havia uma relação mais exata e mais linear quando se tratava de uma outra escala de temperatura que ainda não tinha sido descoberta, né? Uma escala que levava a uma temperatura zero absoluta. Não existe como abaixar mais a temperatura além dos 273 graus abaixo de zero. Então, é a partir dessa temperatura que se mede as variações aí, as leis, né, de variação de pressão, volume e temperatura. A lei de Charles também trabalhou com pressão, né, aumentando a temperatura, mas mantendo fixo o volume, tá vendo? Como eu falei anteriormente. Se você mantém fixo o volume e aumenta a temperatura, a pressão vai aumentar. Porque o número de choques vão aumentar, né? O número de vezes com que as partículas vão se chocar com a superfície do êmbolo ali, se você aumentar a temperatura, claro, vai aumentar o número de vezes. Se o êmbolo estiver fixo, portanto, a pressão aumenta. Se o êmbolo estiver móvel, né, as partículas vão começar a se chocar e vão começar a empurrar esse êmbolo para cima. E o volume vai aumentar. E, no momento, ele para, né, entra em equilíbrio. Volta a estar ao estado. O volume é tão grande que já compensa, né, o aumento da temperatura. Bom, daí se juntou essas leis todas aqui numa única lei, chamada Lei Geral dos Gases. Essa aqui é a lei de Charles, né, que o volume é igual a NR sobre P. Esse N é o número de mols, né, que é o número de Avogadro. O número de mols, né, número de mols. E o R é uma constante universal dos gases. Então, volume é proporcional à pressão, né, e temperatura, né? E aqui, né, a lei de Charles, mantendo-se o volume fixo, a pressão é proporcional à temperatura. O NRV é constante, aqui o NRP é constante. Essa é a nossa constante, né, que se diz que quando você multiplica, quando os dois valores são diretamente proporcionais, a quociente entre eles é constante, e o valor dessa constante é esse número aqui. Aqui, nesse caso, constante é NRV. Bom, e a lei de Avogadro, que diz simplesmente que se você aumenta o número de mols de gás, é claro, vai aumentar o volume, né? É aquela história, se você aumenta o número de mol de gás, o volume do globo, né, que você está inflando, está entrando gás, está aumentando. Aqui eles estão enfiando gás dentro de um recipiente que tem uma pressão controlada, tudo para ser medido, tudo sobre condições experimentais, tudo monitorado, né, isso foi feito em laboratório, por Avogadro, assim como os laboratórios de todos esses pesquisadores, eles tinham instrumentos para medir o volume, para medir o peso, para medir a pressão, para medir todas essas variáveis. Então, eles tinham lá como estudar, através de medidas, né, e unidades de pressão, unidades de temperatura, unidades de volume, né? Isso aí precisou, né, se estabelecer um sistema de unidades, né? Sim, antes, quando se trabalhava com pés, arrobas, os, né, pondes e tal, libras, aquela confusão lá não dava para chegar a muita conclusão. Quando se estabeleceu um sistema de unidades, você pode medir essas unidades e fazer um trabalho mais racional. Então, aqui tem os instrumentos, né, tem os recipientes, estão com volumes que podem ser medidos, a quantidade de gás pode ser aferida e tudo mais. Então, se você aumenta, né, se você adiciona gás, é claro que o volume aumenta. Se você não deixa o volume aumentar, quem vai aumentar vai ser a pressão. Daí começaram a medir tudo isso. De quanto, mas não é só aumentar, né? De quanto aumenta, em que proporção.
qual é a relação exata, né, os números, né, para você ter um valor que você possa calcular, uma equação matemática. Subjetivamente a gente sabe, né? Coloca gás dentro de um globo, ele infla, né? Mas quanto gás, de que gás, né? Para cada gás, quantas gramas é necessário para inflar de quanto volume, né? Essas aí que são... Ele não precisa, não pode saber, assim, só subjetivamente que aumenta, né? Na indústria, no trabalho profissional, na vida, né? Profissional, você precisa saber o valor exato. Você tem que, né? Não pode dizer que se aumentou aí, aumentou um pouco, diminuiu e tal. A gente tem que ter valores exatos aí para aferir, para dar, calcular, para planejar, né? E para ter uma resposta com precisão, com exatidão. Aí, então, né? Essa aqui é a lei de Avogadro que estabelece, descobre que o N, né? O N é o número de gás, que é outra variável que tem que ser incluída na equação. Quanto mais mols, né, de um gás, maior o volume. Se você não deixa o volume aumentar, porque você fixa, vai aumentar a pressão, que é o número de choques nas paredes. Então, se você tem uma situação inicial aqui e você adiciona gás, né, e mantém a pressão constante, a pressão sempre está ponteirinho mesmo, o volume vai aumentar. Se você reduz, remove o gás de dentro, o volume vai diminuir. Isso mantendo pressão, né? Certo? Pressão externa, resistência externa. Né? Bom, daí vem a equação geral dos gases, que a gente vai ver nas próximas aulas. De Boyle, a gente obteve a relação entre pressão e volume, que é inversamente proporcional. De Charles, se obteve a relação volume e temperatura, que são diretamente proporcionais. E de Avogadro veio a relação volume-número de mols, que são diretamente proporcionais. Quando as coisas são diretamente proporcionais, o quociente entre elas, dividindo uma pela outra, sempre se mantém constante. Quando elas são inversamente proporcionais, que uma aumenta e a outra diminui, o produto entre elas se mantém constante. Daí, a partir desses achados, se juntou tudo numa equação única, chamada equação geral dos gases. Né? O volume é proporcional ao número de... Né? O que está no numerador é o que é proporcional, o que está no denominador é o que é inversamente proporcional. Então, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o volume. Então, está em cima, no numerador. Aumentando um numerador, aumenta o volume. Diminuindo o numerador, diminui o volume. Agora, o que está dividindo embaixo, se você aumentar o divisor aqui no valor do divisor, é claro que é inversamente proporcional. Quanto maior aumenta esse aqui, menor vai ser o valor do resultado. Né? Dividir para mais pessoas, reduz a cota para cada um. Né? É a definição de divisão. Então, se você tem... o volume é inversamente proporcional à pressão, por isso que ele está embaixo do denominador. Notem que isso daí, gente, é a base de você fazer modelagem matemática. Né? Você, quando fizer experimentos em laboratório e quiser estabelecer relações entre grandezas, você tem que ver o que é proporcional, o que é inversamente proporcional. O que estiver sendo diretamente proporcional, você coloca no numerador. O que estiver sendo inversamente proporcional, você coloca no denominador. E para igualar, aqui é uma proporcionalidade. Para você transformar isso num sinal de igual, você tem que colocar uma constante. A constante o nome já diz, né, que é um valor fixo, que você tem que descobrir ele experimentalmente. Quantas vezes é maior, né? Você sabe que pressão e volume existe uma relação inversamente proporcional. Quanto mais aumenta um, diminui o outro. Mas de quanto, né? Dobrando um, quanto que diminui o outro. Então, esse R, essa constante, você tem que descobrir quanto que é, experimentalmente, e colocar na equação. Uma vez que você descobrir qual é essa constante com proporcionalidade, ela vai se manter fixa. Você coloca na equação e transforma isso em igualdade. Foi assim que o Einstein resolveu o problema da expansão do modelo cosmológico dele. Né? Ele estava vendo que o universo estava expandindo, ele não tinha como fechar as equações dele, inventou uma constante cosmológica lá e colocou na equação para dar certo os resultados. Né? É um subterfúgio. Né? No caso dele, ele não tinha como colocar o universo num elemeira aí, ou num tubo de ensaio e tentar medir. Né?
Então, ele inventou a constante cosmológica, depois ele se disse que foi um grande erro, né? Fugir um pouquinho, né? Precisou usar um pouquinho de imaginação, estava dando tudo certo, só estava precisando fechar uma igualdade ali, para a coisa ficar igual, precisava colocar uma constante ali, tirou da cartola, né? Colocou lá e aí fechou. Mas depois descobriram que a constante cosmológica era necessária para Einstein para explicar porque o universo era fixo, né? E, na verdade, ele está expandindo, né? Daí essa constante cosmológica não deu certo. Bom, é isso, gente. Eu acho que por hoje está bem, né? Está aí a equação geral dos gases. A gente vai usar ela para fazer alguns exercícios, que é o que importa, né? É saber fazer os exercícios. Isso aqui é tudo teoria, coisas relativamente dedutíveis, né? Mas que esse tratamento matemático, que é uma coisa que as pessoas estão um pouco familiarizadas, a matemática, aqui a gente vê, né? Observações físicas com instrumentos de medida, de aferições, né? E controle de experimentos, você pode deduzir uma equação matemática que explica o fenômeno. Uma equação matemática, se chama lei, né, no caso, ela expressa uma lei, no caso aqui, lei geral dos gases. E ela funciona perfeitamente. É uma forma reduzida de expressar o comportamento, né, de modelar a realidade. Através de uma equação matemática, você descreve como se comporta a realidade dos gases com todas essas variáveis aí, envolvendo todas essas variáveis, que são as variáveis possíveis, né? Quais são as variáveis que existem? Pressão, volume, número de gás, temperatura, não tem outra variável. Tá? Tem, né? Mas a influência das outras variáveis não são tão importantes assim. A grosso modo, se diz que essa daí é a equação geral dos gases ideal porque a maior parte dos gases obedece a essa lei. Mas se você pegar um gás, vamos supor que você pegue aí parafina, né? Parafina, ela existe na natureza no estado sólido, é a vela. Mas se você aquecer a parafina, ela vai passar para o estado líquido, né? Vai derreter. Se você continuar aquecendo, vai passar para o estado gasoso. Mas as moléculas de parafina são tão grandes, né? E começa a haver distorções, né? Então, essa equação vale para moléculas de gases ideais, né? Quanto menor o gás, melhor. Né? Menor as moléculas que compõem o gás. Se as moléculas forem muito grandes, daí começa a haver distorções dessa lei. Entra outras variáveis aí que passam a ter um peso importante e começa a alterar o resultado. Daí já foi feita equações mais né, completas da equação geral do gás, que inclui as variáveis, aí, algumas outras variáveis, como a massa da molécula, né? Se a massa da molécula for muito grande, se a molécula for muito polar, né? Daí começa a haver interações entre moléculas. E essa equação, ela se baseia na ideia que o gás são bolinhas de bilhar muito pequenininhas que se chocam de forma inelástica, né? Ou seja, como se fossem bolas de bilhar. Inelástica é quando elas se batem e se repelem, né? Agora, elásticas é quando elas se chocam e podem ficar aderidas, né? Tem uma certa adesividade entre elas. Então já começa a surgir as atrações, os polos de uma molécula atrai os polos da outra. E essas propriedades aí de atração polar entre elas, que é desprezível de certa forma, em certas condições, altas temperaturas, moléculas muito pequenas, né? Elas se chocam de forma elástica, né? Batem como se fossem bolas de bilhar. Agora, quando a temperatura é baixa, as moléculas são muito grandes, a atração entre elas é muito grande, porque elas têm polos, né? Aí começa a haver perturbação nesse comportamento, elas não são mais bolinhas de bilhar se chocando, elas começam a se grudar, né? Existir uma atração entre elas e tal. E a temperatura for baixa, né? A energia das moléculas não for muito grande, então elas começam a interagir entre elas. Esse modelo de gás ideal, que funciona essa equação melhor, é quando as moléculas não têm atração nenhuma entre elas se chocam como bolas de bilhar mesmo, sem haver atração. Bom, vamos então concluir.
Eu desejo um bom fim de semana. Eu também estou disponível para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar.